Noiva descobriu que tinha câncer no dia do casamento. Mas o que o noivo fez? Marina Santos estava diante do espelho do quarto nupcial quando o telefone tocou pela terceira vez consecutiva. O número era do laboratório onde havia feito exames de rotina 3 semanas atrás. E cada chamada não atendida aumentava o aperto em seu peito. Foi então que ela finalmente atendeu, tremendo enquanto a voz do médico destruía em segundos os 2 anos de planejamento perfeito que havia dedicado ao seu casamento. As palavras carcinoma, estágio avançado e necessidade urgente de tratamento ecoavam em seus ouvidos enquanto ela se segurava na penteadeira para não desabar. Marina, você está me ouvindo? A voz do Dr. Henrique soou mais alta do telefone. Estou sim, doutor. Ela conseguiu sussurrar, observando seu reflexo no espelho. O vestido de renda francesa, que custara o equivalente a 6 meses de salário de seu noivo, agora parecia uma fantasia cruel. Preciso que você venha ao consultório ainda hoje. Não pode esperar até depois da sua viagem. Hoje é o meu casamento, doutor. A cerimônia é em 2 horas. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer palavra. Marina desligou o telefone e se sentou na poltrona aveludada que sua mãe havia escolhido especialmente para o quarto nupcial. Durante 32 anos de vida, ela sempre fora a pessoa que resolvia os problemas dos outros, a amiga que todos procuravam nos momentos difíceis, a filha que jamais decepcionara os pais. Agora, pela primeira vez, não sabia como proceder. A porta se abriu suavemente e Carmen, sua melhor amiga desde a adolescência, entrou carregando o buquê de rosas brancas. Mari, você está pálida. Nervosismo de noiva é normal, mas você parece que viu um fantasma. Marina forçou um sorriso e se levantou, alisando o vestido. É só ansiedade mesmo. Você sabe como eu sou perfeccionista. Tenho medo de que algo dê errado. Nada vai dar errado. Carmen se aproximou e ajeitou o véu. Você planejou cada detalhe nos mínimos pormenores. Até a previsão do tempo cooperou. É o casamento dos sonhos. Exatamente como você sempre quis. O casamento dos sonhos. Marina havia começado a planejar aos 7 anos de idade, quando assistiu ao filme da Cinderela pela primeira vez. Guardara recortes de revistas, criara pastas organizadas por cores e temas, visitara dezenas de fornecedores ao longo de 2 anos. Cada guardanapo, cada flor, cada nota musical havia sido escolhida pessoalmente por ela. E agora, descobria que talvez não tivesse tempo suficiente para aproveitar nem mesmo a lua de mel em Paris que tanto sonhara. Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode falar qualquer coisa. Marina hesitou. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente, mas olhar para a expectativa nos olhos da amiga a fez recuar. Se você soubesse que algo terrível ia acontecer no futuro próximo, você contaria para as pessoas que ama ou tentaria protegê-las? Carmen riu baixinho. Que pergunta estranha para o dia do seu casamento. Mas eu acho que dependeria do que fosse. Por que essa curiosidade filosófica justamente agora? Só uma reflexão mesmo. Marina desviou o olhar e começou a aplicar mais uma camada de rímel, tentando disfarçar o tremor nas mãos. O que ela não sabia é que do lado de fora do quarto, Roberto aguardava nervoso no jardim da igreja. Ele caminhava de um lado para o outro, ajustando a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. Aos 34 anos, ele finalmente havia encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida, e a ansiedade o consumia de uma forma que jamais experimentara. Filho, você vai furar o gramado de tanto andar. Dona Eulália, sua mãe, se aproximou com um sorriso irônico. Marina é uma moça maravilhosa. Vocês vão ser muito felizes. Roberto parou e olhou para a mulher que o criara sozinha após enviuvar aos 40 anos. Dona Eulália era uma senhora de 68 anos, cabelos grisalhos, sempre impecavelmente arrumados, e um jeito prático de encarar a vida que o ajudara a superar todas as dificuldades da juventude. Mãe, a senhora acredita que algumas pessoas nascem para ficarem juntas? Acredito em trabalho, dedicação e respeito mútuo, ela respondeu, ajustando a lapela do smoking do filho.
O amor romântico dos filmes é bonito, mas o que sustenta um casamento é muito mais que borboletas no estômago. E se descobrirmos que temos menos tempo juntos do que imaginávamos? Dona Eulália estreitou os olhos. Roberto Carlos Santos, que conversa é essa? Você está com frio na barriga, é normal. Mas não vou aceitar que desista da Marina por medo. Não é medo, mãe. É que às vezes eu penso na senhora e no papai. Vocês tiveram só 15 anos juntos antes dele partir. Se soubessem desde o início que seria tão pouco tempo, teríamos aproveitado cada segundo ainda mais intensamente. Dona Eulália interrompeu com firmeza. Filho, a vida não vem com garantias. O que importa é que você ama essa menina e ela te ama. O resto a gente enfrenta conforme aparece. Roberto sorriu e beijou a testa da mãe. A senhora sempre sabe o que dizer. É experiência de vida, meu filho. Agora vamos entrar que Padre Antônio já está esperando. Padre Antônio Mendes era uma figura querida na comunidade de Ipatinga, onde Roberto havia crescido. Um homem de 70 anos, cabelos completamente brancos e uma voz serena que acalmava até os corações mais angustiados. Ele havia batizado Roberto, oficiara o funeral de seu pai e agora realizaria seu casamento. Roberto, meu filho, você está radiante. O padre se aproximou na sacristia. Marina é uma menina especial. Acompanhei o relacionamento de vocês desde o início e posso dizer que raramente vi tanta cumplicidade. Padre, o senhor já casou muitos casais ao longo dos anos, não é? Centenas, meu filho. Por quê? O senhor consegue perceber quais casamentos vão durar e quais não vão? Padre Antônio sorriu com sabedoria. Existe uma diferença entre casais que se amam e casais que se escolhem todos os dias. O amor é um sentimento. A escolha é uma decisão. Os casamentos que duram são aqueles onde ambos escolhem estar juntos, mesmo quando o sentimento vacila. E se aparecerem desafios que testam essa escolha logo no início? Meu filho, os maiores desafios, muitas vezes, são os que mais fortalecem uma união. Quando duas pessoas enfrentam tempestades juntas, elas descobrem do que são feitas. A questão não é se haverá tempestades, mas se vocês vão se proteger mutuamente quando elas chegarem. Roberto assentiu, sentindo uma paz estranha tomar conta de seu coração. Não sabia por que estava fazendo aquelas perguntas, mas as respostas pareciam importantes de alguma forma que ainda não compreendia. Enquanto isso, Marina tentava controlar a respiração dentro do quarto nupcial. Carmen havia saído para verificar os últimos detalhes e ela estava sozinha com seus pensamentos aterrorizantes. Olhou para o telefone e considerou ligar para Roberto, mas como poderia destruir o dia mais importante da vida deles poucos minutos antes da cerimônia? Ela pensou em sua mãe, Dona Conceição, que estava no salão da igreja recebendo os convidados. Aos 65 anos, Dona Conceição era uma mulher forte que havia criado Marina e seus 2 irmãos praticamente sozinha depois que o marido abandonara a família quando Marina tinha apenas 10 anos. Ela trabalhara como costureira durante toda a vida, economizando cada centavo para que Marina pudesse estudar e ter uma vida melhor. Como poderia contar para uma mulher que havia sacrificado tanto por seus filhos que a única filha estava enfrentando uma situação assim? Dona Conceição havia envelhecido visivelmente nos últimos anos, desenvolvera diabetes e pressão alta. A notícia poderia abalar ainda mais sua saúde frágil. Marina pegou o telefone novamente e discou o número do consultório médico. Doutor Henrique, é Marina Santos novamente. Preciso saber exatamente com quanto tempo estamos lidando. Marina, não posso dar prognósticos precisos por telefone. Preciso de exames complementares, mas baseado no que temos, estamos falando de um quadro que requer atenção imediata. Imediata significa dias, semanas ou meses. O silêncio do médico foi suficientemente eloquente. Marina, venha ao consultório amanhã cedo. Vamos conversar pessoalmente e definir o melhor protocolo de tratamento. Doutor, vou ser muito direta. Se eu não fizer nada hoje, se eu apenas deixar as coisas como estão por mais algumas horas,
Isso mudará alguma coisa no desfecho final. Marina, pelo amor de Deus, não pense assim. Você é uma mulher jovem. Tem todas as condições de enfrentar isso. Alguns dias não farão diferença no prognóstico geral, mas não posso recomendar que postpone o início do tratamento. Então eu tenho hoje, tenho essas próximas horas. Marina desligou antes que o médico pudesse responder. Olhou-se no espelho uma última vez. Se ia ser a última vez que se sentiria normal, que se sentiria inteira, ela ia aproveitar cada segundo. Roberto merecia ter a lembrança de um dia perfeito, mesmo que fosse tudo o que ela pudesse lhe dar. A porta se abriu e seu pai, José Carlos, entrou no quarto. Aos 70 anos, ele era um homem de poucos sorrisos, mas hoje sua face estava iluminada de orgulho. Filha, você está mais linda que uma princesa. José Carlos havia voltado para a vida de Marina apenas 5 anos atrás, após 2 décadas de ausência. O reencontro havia sido difícil, repleto de mágoas não resolvidas, mas a proximidade do casamento os havia unido novamente. Ele havia feito questão de pagar o vestido de noiva, como forma de pedir perdão pelos anos perdidos. Pai, obrigada por estar aqui. Não perderia por nada neste mundo, filha. Sei que cometi muitos erros no passado, mas hoje eu quero estar ao seu lado, como deveria ter estado sempre. Marina sentiu os olhos marejarem. Pai, se um dia eu precisar da sua força, o senhor estará lá para mim? José Carlos segurou as mãos da filha com firmeza. Marina, eu passei 20 anos me arrependendo de não ter sido o pai que você merecia. Se me derem uma segunda chance, não vou desperdiçar. Qualquer coisa que você precisar a qualquer hora, eu estarei lá. Mesmo que seja algo muito difícil de enfrentar, principalmente se for algo difícil de enfrentar. É para isso que servem os pais, filha. Marina abraçou José Carlos com força, sentindo um alívio imenso. Talvez não precisasse carregar esse fardo completamente sozinha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Do lado de fora, os convidados já ocupavam todos os bancos da igreja. Roberto havia escolhido uma igreja pequena, mas significativa para sua família. Era onde seus pais haviam se casado, onde ele fizera a primeira comunhão e onde rezava todas as vezes que precisava de clareza mental. Entre os convidados estavam colegas de trabalho de Marina do escritório de contabilidade, onde ela trabalhava há 8 anos, amigas da faculdade, vizinhos e parentes distantes que viajaram especificamente para a cerimônia. Marina era querida por todos que a conheciam. Sempre foi a pessoa que lembrava dos aniversários, que visitava os doentes, que oferecia ajuda sem ser pedida. Na primeira fileira do lado da noiva, Dona Conceição conversava animadamente com as irmãs. Ela usava um vestido azul marinho, que Marina havia comprado especialmente para a ocasião, e seus cabelos grisalhos estavam arrumados em um coque elegante que havia levado 2 horas para ficar perfeito. Conceição, você deve estar muito orgulhosa, comentou Dona Francisca, irmã mais velha de Dona Conceição. Marina sempre foi uma menina especial. Ela é minha alegria. Dona Conceição sorriu, ajeitando o terço nas mãos. Trabalhou tanto para chegar até aqui. Merece toda a felicidade do mundo. E o Roberto parece ser um bom rapaz, trabalhador, respeitoso. É um amor de pessoa. Trata minha filha como uma rainha. E a Dona Eulália virou parte da família. Até parece que nos conhecemos há anos. Do lado do noivo, Dona Eulália recebia cumprimentos de amigos e familiares. Ela havia se preparado para este dia com o mesmo cuidado que Marina. Usava um vestido bordo discreto, mas elegante, e carregava uma pequena bolsa onde guardava lenços extras, sabendo que certamente choraria durante a cerimônia. Eulália, seu filho está um galã hoje, brincou Dona Rosa, vizinha há mais de 20 anos. Está radiante mesmo. Nunca vi Roberto tão feliz quanto está ao lado da Marina. Vocês já conversaram sobre netos? Dona Eulália riu. Rosa, eles nem casaram ainda, e você já quer netos? Deixa os meninos se acostumarem com a vida de casados primeiro. Na sacristia, Roberto fazia os últimos ajustes com Padre Antônio. Ele havia escolhido como padrinho seu irmão mais velho, Carlos,
que viajara de São Paulo especialmente para a cerimônia. Carlos era 3 anos mais velho e sempre fora o irmão responsável, aquele que cuidara de Roberto quando Dona Eulália precisava trabalhar nos primeiros anos após a viuvez. Robertinho, você tem certeza de que está preparado para isso? Carlos brincou usando o apelido da infância. Mais preparado impossível. Marina é tudo que eu sempre procurei sem saber. Ela parece ser uma mulher e tanto mesmo. Inteligente, bonita, trabalhadora, e pelo que vejo vocês se completam. É exatamente essa a sensação. Como se eu tivesse encontrado a peça que faltava. Padre Antônio sorriu ouvindo a conversa entre os irmãos. Roberto, você está pronto para fazer os votos? Sim, padre. Na verdade, estou ansioso para isso. Você escreveu algo especial para Marina. Roberto tirou um papel dobrado do bolso interno do smoking. Escrevi algumas palavras. Espero conseguir falar sem tremer muito. O nervosismo é normal, meu filho. Significa que é importante para você. Naquele momento, Carmen entrou no quarto nupcial, carregando um buquê menor para ela, que seria a madrinha de Marina. Mari, está na hora. Dona Conceição pediu para eu avisar que todos já estão acomodados. Marina respirou fundo e se levantou. Carmen, posso te pedir uma coisa? Claro, qualquer coisa. Se um dia no futuro eu precisar de você para alguma coisa muito importante, muito difícil, eu posso contar contigo? Carmen segurou as mãos da amiga e olhou diretamente em seus olhos. Marina Santos, nós passamos pelos primeiros amores juntas, pela formatura, pelo primeiro emprego, pelas decepções, pelas alegrias. Você acha mesmo que eu não estaria ao seu lado quando você mais precisasse? É que às vezes a gente tem medo de ser um peso para as pessoas que ama. Você nunca foi e nunca será um peso para mim. Somos irmãs de coração, lembra? Agora vamos, porque senão o Roberto vai pensar que você desistiu. Marina sorriu pela primeira vez desde a ligação do médico. Vamos então. As duas saíram do quarto nupcial e se dirigiram para a entrada da igreja. José Carlos estava esperando no corredor, visivelmente nervoso, mas tentando manter a compostura. Filha, você tem certeza? Tenho, pai. Mais certeza impossível. Então vamos realizar seu sonho. O organista começou a tocar a marcha nupcial e as portas da igreja se abriram. Marina segurou o braço do pai com firmeza e começou a caminhar pelo corredor central. Todos os convidados se levantaram e se viraram para admirá-la, mas ela só tinha olhos para Roberto, que a esperava no altar com uma expressão de total deslumbramento. Roberto sentiu o coração acelerar quando viu Marina caminhando em sua direção. O vestido de renda francesa realçava sua beleza natural. O véu criava um halo angelical ao redor de seu rosto, e o sorriso que ela direcionava exclusivamente para ele fazia com que tudo mais desaparecesse. Naquele momento, ele teve certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. Marina, por sua vez, olhava para o homem que havia escolhido para dividir sua vida e sentia uma mistura de amor profundo e dor lancinante. Roberto estava impecável no smoking preto, os cabelos castanhos perfeitamente arrumados, os olhos azuis brilhando de emoção. Como poderia dizer para aquele homem maravilhoso que talvez não tivesse muito tempo para cumprir os votos que estava prestes a fazer? Quando chegou ao altar, José Carlos beijou a testa da filha e colocou sua mão na de Roberto. Cuide bem da minha menina, ele sussurrou. Com minha própria vida, Roberto respondeu solenemente. Padre Antônio sorriu para o casal e se dirigiu aos convidados. Amigos, estamos aqui hoje para celebrar a união de Marina e Roberto, duas almas que se encontraram e decidiram caminhar juntas pelos caminhos da vida. O matrimônio é uma das bênçãos mais sagradas que Deus nos concede, e é com grande alegria que os abençoo neste momento especial. Marina sentia as pernas tremendo levemente, mas a mão de Roberto na sua a tranquilizava. Ela olhou para ele e viu tanta love e expectativa que quase desistiu de esconder a verdade. Roberto merecia saber. Ele merecia poder escolher. Marina e Roberto, vocês vieram até aqui por vontade própria, livres e conscientes, para assumir o compromisso do matrimônio? Sim, ambos responderam em uníssono. Roberto,
Você aceita Marina como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e nas dificuldades, todos os dias de sua vida? Roberto olhou profundamente nos olhos de Marina. Aceito e prometo. Marina, você aceita Roberto como seu esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e nas dificuldades, todos os dias de sua vida? Marina sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras na saúde e na doença. Como poderia prometer algo que talvez não conseguisse cumprir? Marina? Padre Antônio repetiu gentilmente. Ela olhou para Roberto, depois para Dona Conceição na primeira fileira, depois para Dona Eulália e, finalmente, de volta para o homem que amava. Aceito e prometo, ela disse, decidindo que daria tudo de si pelo tempo que tivesse. Roberto havia preparado votos pessoais e Padre Antônio acenou para que ele os lesse. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele desdobrou o papel. Marina, quando te conheci há 3 anos, eu não acreditava em amor à primeira vista. Mas você entrou na minha vida como um furacão de alegria e transformou tudo. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Prometo te amar não só nos dias ensolarados, mas principalmente nas tempestades. Prometo ser sua força quando você se sentir fraca e sua paz quando o mundo estiver turbulento. Prometo escolher você todos os dias pelo resto da nossa vida. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. As palavras de Roberto eram exatamente o que ela precisava ouvir, e ao mesmo tempo eram uma punhalada no coração. Marina, seus votos. Padre Antônio sorriu encorajadoramente. Marina não havia preparado nada por escrito. Ela sempre fora boa com palavras, mas naquele momento sentia como se sua mente estivesse em branco. Roberto, você disse que o amor verdadeiro é sobre encontrar alguém perfeito para você. E eu concordo completamente. Você é minha pessoa perfeita. Você é calmo quando eu sou tempestuosa, é paciente quando eu sou ansiosa, é minha paz quando eu sou caos. Prometo te amar com toda a força que existe em mim. Prometo lutar por nós todos os dias. E prometo que não importa o que o futuro nos trouxer, enfrentaremos juntos. Os convidados estavam visivelmente emocionados. Dona Conceição chorava discretamente. Dona Eulália apertava o lenço entre as mãos. E até José Carlos, conhecido por sua estoicidade, tinha os olhos marejados. Agora vocês trocaram as alianças como símbolo da união eterna, Padre Antônio anunciou. Carlos entregou as alianças para Roberto, que primeiro colocou a de Marina em seu dedo. Com esta aliança, eu me entrego a você completamente. Marina pegou a aliança de Roberto e, por um momento, hesitou. A palavra eternamente ecoava em sua mente de forma irônica e cruel. Mas quando olhou para ele, decidiu que mesmo que não fosse eternamente no sentido temporal, seria eternamente no sentido de intensidade. Com esta aliança, eu me entrego a você completamente, ela repetiu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os declaro marido e mulher. Roberto, pode beijar sua esposa. Roberto inclinou-se para Marina e a beijou com toda a ternura e paixão que sentia. Naquele momento, ela se permitiu esquecer tudo e simplesmente sentir o amor que os unia. O beijo durou alguns segundos, mas para ambos pareceu uma eternidade. Os convidados aplaudiram entusiasmados, alguns assoviaram, e o organista começou a tocar a marcha da saída. Marina e Roberto caminharam de mãos dadas pelo corredor da igreja, sendo cumprimentados e abençoados por todos os presentes. Do lado de fora da igreja, os fotógrafos que Marina havia contratado os aguardavam para as fotos oficiais. Ela havia pesquisado por meses para encontrar profissionais que capturassem exatamente o estilo que desejava. Queria que cada momento fosse eternizado perfeitamente. Marina, você está radiante, exclamou Júlia, a fotógrafa principal. Vamos fazer as fotos individuais primeiro, depois em família e, por último, todos os convidados. Durante a sessão de fotos, Marina sorria automaticamente, mas sua mente estava dividida.
Metade dela tentava aproveitar cada segundo daquele dia que havia sonhado durante toda a vida. A outra metade calculava mentalmente quanto tempo teria para viver aqueles momentos de felicidade antes que a realidade se impusesse. Mari, você está estranha, Carmen sussurrou durante uma pausa. Deveria estar nas nuvens, mas parece preocupada com alguma coisa. É só cansaço da preparação. Você sabe como eu sou ansiosa. Tem certeza de que é só isso? Marina olhou para a amiga e quase confessou tudo naquele momento. Carmen a conhecia bem demais para ser enganada por muito tempo, mas antes que pudesse responder, Roberto se aproximou. Minha esposa está bem? Ele perguntou, usando a palavra esposa, com um sorriso que iluminava todo o rosto. Estou ótima, meu marido, Marina respondeu, e por alguns segundos conseguiu realmente se sentir assim. A recepção seria realizada no salão da própria igreja, decorado exatamente como Marina havia sonhado. Flores brancas e douradas, velas, tecidos elegantes, criando um ambiente romântico, mas ao mesmo tempo acolhedor. Ela havia escolhido um menu que contemplasse os gostos de todos os convidados, desde os mais velhos até as crianças. Durante o jantar, Dona Conceição se levantou para fazer um brinde. Quero agradecer a todos pela presença neste dia tão especial. Marina é minha filha do coração, e ver a felicidade dela hoje é a maior alegria da minha vida. Roberto, você ganhou uma filha também. Cuide bem dela, porque ela é muito especial. Roberto se levantou e abraçou Dona Conceição. Dona Conceição, prometo que vou fazer de tudo para merecer sua filha todos os dias. Dona Eulália também quis falar. Roberto e Marina, vocês começam hoje uma nova fase da vida. Sei que enfrentarão desafios como todos os casais enfrentam, mas tenho certeza de que o amor que vejo entre vocês é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Marina sentiu um aperto no peito com as palavras da sogra. Como Dona Eulália poderia imaginar que os obstáculos chegariam tão cedo? Após o jantar, começou a música e os convidados se dirigiram para a pista de dança. A primeira música do casal seria Ainda Bem, de Marisa Monte. Escolhida por Roberto porque dizia exatamente o que ele sentia por Marina. Enquanto dançavam, Roberto sussurrou no ouvido dela. Obrigado por aceitar se casar comigo. Obrigada por me pedir, ela respondeu. Marina, eu tenho uma coisa para te contar. O coração dela acelerou. Seria possível que ele também estivesse escondendo algo? O que é? Eu te amo mais do que consegui expressar nos votos. E quero que você saiba que não importa o que aconteça na nossa vida, eu vou estar ao seu lado sempre. Marina sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Por que você está falando isso? Não sei. É como se eu sentisse que precisava deixar isso bem claro hoje. Como se fosse importante você saber disso com todas as letras. Marina parou de dançar por um momento e olhou profundamente nos olhos de Roberto. E se eu te disser que talvez precise testar essa promessa mais cedo do que imaginamos? O que você quer dizer com isso? Antes que Marina pudesse responder, Carmen se aproximou. Desculpa interromper, mas está na hora de cortarem o bolo. Marina respirou aliviada pela interrupção. Ela ainda não estava pronta para quebrar a magia do momento. O bolo havia sido encomendado em uma confeitaria especializada e tinha 3 andares decorados com flores de açúcar que replicavam exatamente as flores do buquê. Marina havia sonhado com aquele momento desde pequena, cortar o bolo de casamento ao lado do homem que amava. Roberto colocou a mão sobre a dela enquanto cortavam a primeira fatia, e os convidados aplaudiram novamente. Tudo estava saindo exatamente como ela havia planejado, mas mesmo assim, Marina sentia como se estivesse vivendo um sonho que sabia que se tornaria pesadelo muito em breve. Roberto, e se a gente fugisse daqui agora? Ela sussurrou enquanto posavam para mais fotos com o bolo. Fugir? Por quê? Para ficarmos só nós dois. Para aproveitarmos cada segundo juntos. Roberto riu. Mari, nós temos o resto da vida para ficar só nós dois. Hoje é para dividirmos nossa alegria com quem a gente ama. O resto da vida. Se ele soubesse como essa expressão soava irônica para ela naquele momento. A festa continuou animada até quase meia-noite.
Os convidados mais velhos foram embora primeiro, após abençoar o casal e desejar felicidades. Dona Conceição abraçou Marina com força antes de partir. Filha, hoje eu realizei o sonho de ver você feliz e casada. Agora quero ver vocês me dando netinhos. Mãe, a gente ainda nem foi viajar de lua de mel. Marina tentou manter o tom brincalhão. Ah, mas não demora muito, não. Tenho o pressentimento de que logo, logo vou ser vovó. Marina sentiu um sofrimento profundo com as palavras da mãe. Como poderia dar netos se talvez nem tivesse tempo para ser uma esposa por muito tempo? Dona Eulália também se despediu do casal. Crianças, viajem com segurança e aproveitem cada momento em Paris. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Obrigado por tudo, mãe. Roberto abraçou Dona Eulália. A senhora foi fundamental para que tudo saísse perfeito. Agora vou para casa descansar. Amanhã quero ouvir todos os detalhes da lua de mel. Quando finalmente os últimos convidados foram embora, Marina e Roberto ficaram sozinhos no salão decorado. Os funcionários já haviam começado a recolher as decorações, e a magia do ambiente estava se desfazendo gradualmente. E então, minha esposa, como foi seu casamento? Roberto perguntou, puxando Marina para mais um último dança. Foi perfeito. Ela respondeu sinceramente, exatamente como eu sempre sonhei. E agora? Está ansiosa para nossa viagem? Marina havia se esquecido completamente da lua de mel. Eles tinham passagens para Paris compradas há 6 meses, hotel reservado no Quartier Latin, roteiro planejado dia por dia durante 2 semanas. Como poderia viajar para o outro lado do mundo sabendo que precisava começar um tratamento urgentemente? Roberto, sobre a viagem. O que foi? Você não quer mais ir? Não é que eu não quero. É que... Ela hesitou novamente. Mari, você está estranha desde essa manhã. Tem alguma coisa te incomodando? Marina olhou para aquele homem que havia acabado de se casar com ela, que havia feito votos solenes de estar ao lado dela na saúde e na doença, e tomou uma decisão. Roberto, preciso te contar uma coisa. Pode falar qualquer coisa. Hoje de manhã eu recebi uma ligação do laboratório onde fiz aqueles exames de rotina há 3 semanas. O rosto de Roberto mudou instantaneamente. Que tipo de ligação? Os resultados. Tem algo errado, Roberto. Algo muito errado. Roberto sentou em uma das cadeiras que restavam no salão, puxando Marina para sentar ao lado dele. Define muito errado. Câncer. Estágio avançado. O médico quer que eu comece o tratamento imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para Marina como se não tivesse compreendido as palavras. Depois passou a mão pelos cabelos, gesto que ela já conhecia como sinal de que ele estava processando informações difíceis. Há quanto tempo você sabe? Desde essa manhã. O médico ligou enquanto eu estava me arrumando para o casamento. E você não me contou? Como eu poderia contar? Era o nosso dia, Roberto. Era o dia mais importante da nossa vida. Eu não podia destruir isso. Roberto se levantou e começou a andar pelo salão exatamente como havia feito no jardim da igreja horas atrás, mas agora por motivos completamente diferentes. Marina, você prometeu na igreja que enfrentaríamos tudo juntos. Como posso fazer isso se você esconde informações fundamentais de mim? Eu só queria que tivéssemos um dia perfeito, um dia que pudéssemos guardar na memória como o momento mais feliz da nossa vida. E você acha que eu vou conseguir lembrar do nosso casamento como um momento feliz sabendo que você estava sofrendo sozinha durante toda a cerimônia? Marina não havia pensado por esse ângulo. Ela quis proteger Roberto da dor, mas talvez tivesse causado uma dor ainda maior. Roberto, me perdoa. Eu não sabia como lidar com a situação. Ele parou de andar e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Mari, escute bem o que eu vou falar. Nós acabamos de nos casar. Isso significa que seus problemas são meus problemas. Suas alegrias são minhas alegrias. Seus medos são meus medos. Nunca, nunca mais tente me proteger escondendo algo importante. Nós vamos enfrentar isso juntos, está bem? Marina assentiu.
sentindo um alívio imenso por finalmente ter dividido o peso que carregava sozinha. Mas, Roberto, e se? Não, não vamos trabalhar com e se. Vamos trabalhar com fatos. Amanhã de manhã, nós vamos conversar com o médico, entender exatamente com o que estamos lidando e definir o melhor plano de ação. E a lua de mel? A lua de mel pode esperar. Nossa vida não pode. Marina abraçou Roberto com força, sentindo pela primeira vez desde a ligação do médico que talvez não estivesse enfrentando aquilo completamente sozinha. Eu te amo tanto, ela sussurrou. Eu também te amo. E vamos sair disso juntos. Eles ficaram abraçados por alguns minutos em silêncio, processando a nova realidade que se impunha sobre suas vidas. Quando finalmente se separaram, Marina percebeu que Roberto parecia mais pálido, mas seus olhos demonstravam determinação. Vamos para casa, ele disse. Amanhã começamos a lutar. Na manhã seguinte, Marina acordou na casa que eles haviam comprado juntos 3 meses antes do casamento. Era uma casa simples, mas aconchegante, no bairro onde Roberto havia crescido. Eles haviam pintado todos os cômodos juntos nos finais de semana, escolhido cada móvel com cuidado, plantado flores no pequeno jardim dos fundos. Roberto já estava acordado, sentado na cozinha com 2 cafés preparados e o telefone na mão. Já liguei para o consultório. Consegui um horário para as 9 horas. Você dormiu bem? Marina perguntou, embora pudesse ver pelos olhos vermelhos que a resposta era negativa. Dormi o suficiente. E você? Melhor do que nas últimas 3 semanas. Acho que dividir isso com você aliviou muito do peso que eu estava carregando. Roberto se levantou e abraçou a esposa. Mari, eu preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Que não vai tentar me proteger de nada que venha pela frente. Eu sou mais forte do que você imagina e preciso saber de tudo para poder te ajudar da melhor forma. Prometo. E eu prometo que vou estar ao seu lado em cada consulta, cada exame, cada tratamento. Você não vai passar por isso sozinha nem por um segundo. Eles tomaram café em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Marina observava Roberto discretamente, tentando gravar na memória cada detalhe daquele momento de calma, antes da tempestade que estava prestes a se abater sobre suas vidas. Às 8h30 saíram de casa rumo ao consultório médico. Durante o trajeto, Roberto segurou a mão de Marina e disse: independente do que o médico disser, nós vamos encontrar uma solução. E se não houver solução? Sempre há. Talvez não seja a solução que gostaríamos, mas sempre há alguma forma de enfrentar as situações. O consultório do Dr. Henrique ficava em um prédio médico no centro da cidade. A sala de espera estava cheia de pessoas com expressões preocupadas, e Marina se deu conta de que agora ela fazia parte daquele grupo de pessoas enfrentando problemas de saúde sérios. Marina Santos, a recepcionista chamou após alguns minutos. Dr. Henrique era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas gentil. Ele cumprimentou o casal e pediu para se sentarem. Marina, antes de mais nada, quero parabenizar pelo casamento. Imagino que deve ter sido difícil lidar com essa notícia ontem. Foi, doutor, mas agora estamos aqui juntos para enfrentar a situação. Perfeito. Roberto, imagino que você tenha perguntas. Muitas, doutor. Primeiro, eu gostaria de entender exatamente qual é o diagnóstico. Dr. Henrique abriu a pasta com os exames de Marina e começou a explicar tecnicamente o que havia sido detectado. Roberto fazia perguntas pontuais, demonstrando que estava acompanhando o raciocínio médico, enquanto Marina sentia como se estivessem falando sobre outra pessoa. E qual é o protocolo de tratamento recomendado? Roberto perguntou. Cirurgia seguida de quimioterapia e radioterapia. É um tratamento agressivo, mas necessário dada a extensão do quadro. Qual o prognóstico? Roberto, com o tratamento adequado e iniciado rapidamente, Marina tem grandes chances de recuperação completa. Marina sentiu um alívio imenso ouvindo aquelas palavras. Então não é uma sentença de... não é terminal? Definitivamente não, Marina. É um quadro sério que requer tratamento intensivo.
mas com excelente prognóstico quando tratado adequadamente. Roberto respirou fundo. E quando podemos começar? Idealmente na próxima semana. Vou encaminhar vocês para o hospital onde faço as cirurgias, e lá mesmo poderão dar início a todo o processo. Doutor, nós tínhamos viagem de lua de mel marcada para amanhã, Marina disse. Infelizmente terão que cancelar. O tratamento não pode esperar 2 semanas. Roberto segurou a mão de Marina. Não tem problema. A lua de mel pode ser adiada. Nossa prioridade é cuidar da sua saúde. Saindo do consultório, Marina se sentiu estranhamente aliviada. Finalmente havia clareza sobre o que estava enfrentando, e o prognóstico era mais positivo do que ela havia imaginado nas últimas 24 horas. Roberto, você está arrependido de ter se casado comigo? Ele parou no meio da calçada e virou para encará-la. Marina, essa é a pergunta mais absurda que você já me fez. Eu me casei com você porque te amo, e esse amor não diminui 1 por causa de um problema de saúde. Mas você não assinou para isso. Você merecia começar o casamento de forma normal, sem complicações. Escute bem, Marina Santos. Eu assinei para te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Lembra? Não são palavras vazias. São compromissos reais. Marina sorriu pela primeira vez desde a consulta. Como eu fui sortuda de te encontrar. A sorte foi minha esposa. E agora vamos para casa avisar nossas famílias sobre a mudança de planos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A primeira pessoa para quem resolveram contar foi Dona Conceição. Marina ligou e pediu para a mãe vir até sua casa, sem explicar o motivo. 1 hora depois, Dona Conceição chegava preocupada. Filha, aconteceu alguma coisa? Vocês pareciam tão felizes ontem. Mãe, senta aqui, Marina pediu, indicando o sofá da sala. Preciso te contar uma coisa importante. Roberto se sentou do outro lado de Dona Conceição, oferecendo apoio moral para Marina. Mãe, ontem de manhã, antes do casamento, eu recebi o resultado de uns exames que tinha feito há algumas semanas. Dona Conceição imediatamente ficou tensa. Que tipo de exames? Rotina mesmo. Mas encontraram algo que requer tratamento. Que tipo de tratamento, Marina? Mãe, eu vou precisar fazer uma cirurgia e depois quimioterapia. Dona Conceição levou alguns segundos para processar a informação. Isso significa câncer, mãe, mas o médico disse que tem excelente prognóstico com o tratamento adequado. A reação de Dona Conceição foi diferente do que Marina esperava. Em vez de desabar em lágrimas ou entrar em pânico, ela simplesmente se levantou, foi até a cozinha, preparou um chá para os 3 e voltou para a sala. E quando começamos? Ela perguntou, usando o plural. Como assim? Começamos? Marina perguntou. Filha, você acha que vou deixar você enfrentar isso sozinha? Roberto pode cuidar de você em casa, mas quem vai te acompanhar nas consultas enquanto ele estiver trabalhando? Quem vai fazer comida especial quando você não conseguir comer? Quem vai limpar a casa quando vocês estiverem cansados? Roberto sorriu com a reação da sogra. Dona Conceição, seria uma honra ter sua ajuda. Não é questão de honra, Roberto. É questão de família. Agora, quais são os próximos passos? Marina abraçou a mãe, sentindo uma gratidão imensa pela forma prática e amorosa como ela havia lidado com a notícia. A cirurgia está marcada para quinta-feira que vem. Então temos uma semana para nos organizarmos. Roberto, você vai precisar faltar no trabalho? Já conversei com meu chefe, ele liberou todas as folgas que eu precisar. E você vai precisar de alguém para cozinhar, limpar, lavar roupa. Eu posso ficar aqui em casa até você se recuperar da cirurgia. Mãe, a senhora tem suas próprias coisas para cuidar. Marina Santos, não existe nada mais importante na minha vida do que cuidar da minha filha quando ela precisa. Ponto final. Roberto estava impressionado com a força de Dona Conceição. Agora entendia de onde Marina havia herdado a determinação. Agora vocês vão me contar direitinho tudo que o médico falou, para eu entender exatamente com o que estamos lidando. Dona Conceição disse, puxando uma cadeira para ficar mais próxima do casal.
Passaram a tarde toda conversando sobre o tratamento, fazendo listas de tarefas, organizando a logística dos próximos meses. Marina percebeu que ter a mãe e o marido unidos em torno de um objetivo comum a fazia sentir mais forte. No final do dia, Dona Conceição foi embora após fazer Roberto prometer que ligaria se precisassem de qualquer coisa durante a noite. Sua mãe é incrível, Roberto comentou depois que Dona Conceição saiu. Ela sempre foi assim. Quando meu pai nos abandonou, ela virou duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca me deixou sentir que faltava alguma coisa. E agora ela vai fazer a mesma coisa conosco. Roberto, você tem certeza de que está preparado para isso? Para toda essa mudança na nossa rotina? Marina, você quer que eu seja completamente honesto? Quero. Estou com medo, muito medo, não de ficar com você, mas de te perder. Mas esse medo não muda em nada a minha decisão de ficar ao seu lado. E se o tratamento for muito difícil? Se eu ficar irritada? Se não conseguir ser uma boa esposa? Você acha que o que faz uma boa esposa é estar sempre de bom humor e fazer tudo perfeitamente? Não. Uma boa esposa é alguém que enfrenta a vida ao lado do marido, nas alegrias e nas dificuldades. E é exatamente isso que você está fazendo. Marina se aninhou no colo de Roberto, sentindo-se verdadeiramente amada e apoiada pela primeira vez desde que recebera o diagnóstico. Acha que devíamos contar para Dona Eulália hoje também? Acho melhor amanhã. Sua mãe vai precisar de tempo para processar a informação e a minha também. Na manhã seguinte foram até a casa de Dona Eulália. Ela morava em uma casa pequena, mas muito bem cuidada, com um jardim que era sua paixão. Quando os viu chegando, ficou surpresa. Não deveriam estar no aeroporto agora? Mãe, precisamos conversar com a senhora, Roberto disse, entrando na casa onde havia crescido. Aconteceu alguma coisa com a viagem? A viagem foi cancelada, mãe, por motivos médicos. Dona Eulália imediatamente ficou preocupada. Médicos? Quem está doente? Roberto olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Mãe, Marina vai precisar passar por um tratamento de câncer. A reação de Dona Eulália foi completamente diferente da de Dona Conceição. Ela empalideceu instantaneamente e se sentou pesadamente na poltrona. Câncer? Ela repetiu em um sussurro. Marina se aproximou da sogra. Dona Eulália, o médico disse que o prognóstico é muito bom. Com o tratamento adequado, tenho excelentes chances de cura completa. Mas Dona Eulália parecia não ter ouvido. Estava olhando para um ponto fixo na parede, com expressão de quem estava revivendo memórias dolorosas. Mãe? Roberto se ajoelhou diante dela. A senhora está bem? Foi assim que começou com seu pai, ela murmurou. Primeiro os médicos diziam que o prognóstico era bom, que tinha grandes chances de cura. Roberto e Marina trocaram olhares preocupados. Nenhum dos dois havia pensado na possibilidade de que a experiência anterior de Dona Eulália com câncer afetaria tanto sua reação à notícia. Dona Eulália, Marina disse gentilmente, cada caso é diferente. O que aconteceu com o pai de Roberto não significa que vai acontecer a mesma coisa comigo. Mas, Marina, você é tão nova. Meu marido tinha 50 anos quando descobriu. Você tem a vida toda pela frente. E é justamente por isso que vou lutar com todas as forças, Marina respondeu. Eu tenho muito pelo que viver. Dona Eulália finalmente olhou para Marina e Roberto. Vocês acabaram de se casar. Isso não é justo. Mãe, a vida nem sempre é justa. Mas nós vamos enfrentar isso juntos, Roberto disse com firmeza. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu com seu pai? Mãe, não vamos trabalhar com "e se". Vamos trabalhar com o que os médicos estão dizendo hoje, com os tratamentos que existem hoje, que são muito mais avançados do que eram há 15 anos. Dona Eulália respirou fundo e se levantou. Vocês têm razão. Não posso deixar o passado interferir no presente. Marina, conte comigo para qualquer coisa que precisarem. Dona Eulália, a senhora tem certeza? Eu não quero que isso seja um peso para a senhora. Marina, você é minha nora. Isso faz de você minha filha também. E uma mãe não abandona uma filha na hora que ela mais precisa. Dona Eulália abraçou Marina com força
e Roberto percebeu que sua mãe estava tentando ser forte apesar do medo que sentia. Quando é a cirurgia? Quinta-feira da semana que vem. Vou preparar uma marmita especial para Roberto levar para o hospital. E depois da cirurgia, quando Marina voltar para casa, vou fazer todos os pratos que ela gostar. Dona Eulália, a senhora não precisa... Preciso sim, é assim que eu sei demonstrar carinho. Cuidando, alimentando, fazendo as pessoas se sentirem amadas. Roberto sorriu, reconhecendo na mãe o mesmo instinto de proteção que havia visto em Dona Conceição no dia anterior. Mãe, talvez seja bom a senhora conversar com Dona Conceição para organizarem como vão ajudar a gente. Boa ideia. Vou ligar para ela ainda hoje. Saindo da casa de Dona Eulália, Marina comentou. Ela ficou mais abalada do que eu esperava. É compreensível. Perder meu pai foi o momento mais difícil da vida dela. É normal que ela tenha ficado assustada. Roberto, você também está com medo por causa do que aconteceu com seu pai? Roberto parou de andar e refletiu antes de responder. Estou. Seria mentira dizer que não estou. Mas o medo de te perder não é maior que a certeza de que quero estar ao seu lado durante todo o processo. Mesmo que seja difícil, principalmente se for difícil. Durante o resto da semana, eles se organizaram para a cirurgia. Roberto conseguiu licença no trabalho. Dona Conceição separou roupas para ficar na casa deles e Dona Eulália encheu o freezer de comidas prontas. Marina tentava manter a normalidade, mas conforme a data da cirurgia se aproximava, começava a sentir uma ansiedade crescente. Na quarta-feira à noite, véspera da cirurgia, ela não conseguia dormir. Roberto, você está acordado? Estou. Também não estou conseguindo dormir. Está com medo? E você? Muito. Roberto se virou na cama e abraçou Marina. Do que você tem mais medo? De não conseguir ser forte. De desapontar vocês todos que estão se organizando para me ajudar. Mari, você não precisa ser forte para ninguém. Você precisa apenas permitir que as pessoas que te amam cuidem de você. E se eu ficar muito fraca e enjoada com a quimioterapia? E se eu perder o cabelo e ficar feia? Marina, você acha que eu me apaixonei pelo seu cabelo? Não, mas eu me apaixonei pela sua personalidade, pelo seu jeito de ver a vida, pela forma como você cuida das pessoas, pela sua inteligência, pelo seu sorriso. Nada disso vai mudar por causa de um tratamento médico. Promete que não vai se cansar de mim? Prometo que vou te amar ainda mais quando sairmos do outro lado dessa situação. Marina adormeceu nos braços de Roberto, sentindo-se um pouco mais tranquila. Na manhã da cirurgia, eles chegaram ao hospital às 6 horas. O ambiente hospitalar, com seus corredores brancos e cheiro de desinfetante, fazia tudo parecer mais real e assustador. Dona Conceição e Dona Eulália já estavam esperando na recepção, ambas tentando manter a compostura. Como você está se sentindo, filha? Dona Conceição perguntou. Ansiosa, mas determinada. Lembra quando você era pequena e tinha medo de tomar injeção? Eu sempre dizia que você era mais corajosa do que imaginava. Hoje não é diferente. Roberto estava visivelmente nervoso, tentando disfarçar para não preocupar Marina ainda mais. Quando chegou a hora de ela entrar para se preparar para a cirurgia, ele pediu para acompanhar até onde fosse permitido. Roberto, vai dar tudo certo, Marina disse no corredor que levava ao centro cirúrgico. Vai sim, e eu vou estar aqui esperando quando você acordar. Se alguma coisa der errado, não vai dar errado. Mas se der, eu quero que você saiba que esses últimos dias como sua esposa foram os melhores dias da minha vida. Roberto beijou Marina com toda a intensidade que sentia. Quando você acordar, vamos planejar uma lua de mel ainda melhor que a de Paris. Marina foi levada para a cirurgia às 8 da manhã. A operação estava prevista para durar 3 horas, mas para Roberto, Dona Conceição e Dona Eulália, cada minuto parecia uma eternidade. Durante a espera, as duas mães conversavam nervosamente sobre diversos assuntos, tentando manter a mente ocupada. Roberto caminhava pelos corredores ou ficava sentado em silêncio, olhando fixamente para o relógio. Roberto, quer que eu busque um café para você? Dona Conceição ofereceu. Obrigado, Dona Conceição, mas não estou conseguindo comer nem beber nada. Você precisa se manter forte para quando Marina acordar.
Ela vai precisar de você disposto e bem alimentado. Roberto aceitou o café mais para agradar a sogra do que por vontade própria. Às 11h15, o Dr. Henrique apareceu no corredor, ainda vestindo a roupa cirúrgica. Como ela está, doutor? Roberto se levantou imediatamente. A cirurgia correu muito bem. Conseguimos remover todo o tumor e os gânglios linfáticos estão limpos. Isso é um excelente sinal para o prognóstico. Dona Conceição começou a chorar de alívio. Ela está bem, então? Está na recuperação. Deve acordar nas próximas horas. Vocês podem vê-la rapidamente, um de cada vez. Roberto foi o primeiro a entrar no quarto de recuperação. Marina estava pálida, conectada a vários monitores, mas respirando tranquilamente. Ele se sentou ao lado da cama e segurou sua mão. Oi, minha esposa corajosa, ele sussurrou, mesmo sabendo que ela ainda não podia ouvi-lo. Tudo correu bem. Agora é só se recuperar para a gente começar a próxima fase. Quando Marina finalmente acordou, já era noite. A primeira coisa que viu foi Roberto sentado ao lado da cama, segurando sua mão. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Cansada e com dor, mas viva. Ela tentou sorrir. O médico disse que a cirurgia foi um sucesso completo. Isso significa que já tiramos a primeira montanha do caminho. Agora temos que subir as outras. Marina apertou a mão de Roberto. Obrigada por estar aqui. Onde mais eu estaria? Roberto, eu te amo. Eu também te amo. Muito mais do que consegui expressar até agora. Marina ficou internada por 3 dias. Durante este período, Roberto praticamente morou no hospital, saindo apenas para tomar banho em casa. Dona Conceição e Dona Eulália se revezavam para levar comida e manter companhia. No segundo dia pós-cirurgia, Marina recebeu uma visita inesperada. Carmen chegou ao quarto carregando um buquê de flores. Desculpa não ter vindo antes. Só soube ontem à noite o que estava acontecendo. Carmen, Marina ficou genuinamente feliz em ver a amiga. Como soube? Sua mãe me ligou. Disse que você estava precisando de uma conversa com alguém da sua idade. Roberto se levantou. Vou buscar um café para vocês poderem conversar à vontade. Quando ficaram sozinhas, Carmen se sentou na cama ao lado de Marina. Por que não me contou antes? Porque era muita informação para processar. Primeiro eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Mari, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Sei, e vou precisar muito de você nas próximas semanas. Especialmente durante a quimioterapia. O médico disse que vou ter algumas reações. Enjoo, cansaço, queda de cabelo. E aí, vamos raspar o cabelo juntas. Sempre quis saber como ficaria careca. Carmen brincou tentando manter o astral alto. Marina riu pela primeira vez em dias. Você faria isso? Claro que faria. Somos amigas há mais de 15 anos. Você acha que eu vou te deixar passar por isso sozinha? Carmen, obrigada. Ter você do meu lado faz toda a diferença. E o Roberto? Como ele está lidando com tudo? Melhor do que eu merecia, tem sido perfeito. Ele te ama muito, Mari. Qualquer pessoa pode ver isso. Eu só tenho medo de ser um peso para ele. Besteira. Se você estivesse no lugar dele, você não faria a mesma coisa? Marina refletiu por um momento. Faria, sem hesitar. Então para de se preocupar com isso e se concentra em ficar boa. Quando Roberto voltou com os cafés, encontrou Marina visivelmente mais animada. Parece que essa visita fez bem, ele comentou. Carmen sempre consegue me animar. Roberto, posso falar uma coisa com você? Carmen se dirigiu a ele diretamente. Claro. Obrigada por cuidar tão bem da minha amiga. Ver vocês dois juntos enfrentando isso me faz acreditar que amor verdadeiro existe mesmo. Roberto sorriu. Ela faria a mesma coisa por mim. Eu sei. Por isso vocês combinam tanto. No terceiro dia, Marina teve alta hospitalar. O médico havia explicado que a recuperação da cirurgia levaria algumas semanas e que a quimioterapia começaria assim que ela estivesse forte o suficiente. Em casa,
Dona Conceição havia transformado o quarto do casal em um pequeno centro de recuperação, com tudo que Marina pudesse precisar ao alcance da cama. Roberto tirou licença do trabalho por 2 semanas para ficar em casa cuidando da esposa. Mãe, a senhora transformou nossa casa em um hospital. Marina brincou quando viu a organização. Quero que você tenha todo o conforto possível durante a recuperação. Dona Conceição, a senhora não precisa dormir aqui todas as noites. Eu posso cuidar da Marina, Roberto disse. Roberto, filho, você é um marido maravilhoso, mas homem não sabe cuidar de mulher doente como outra mulher sabe. Pelo menos nas primeiras 2 semanas, vou dormir aqui. Roberto riu da determinação da sogra. Está bem, você é que manda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As 2 primeiras semanas de recuperação foram mais difíceis do que Marina havia imaginado. A dor da cirurgia era constante, ela sentia-se fraca e emocionalmente instável. Houve dias em que chorou por horas, sem conseguir explicar o motivo. Roberto demonstrou uma paciência infinita. Nos momentos em que Marina estava irritada e implicava com tudo, ele simplesmente a ouvia sem revidar. Quando ela chorava, ele a abraçava em silêncio. Quando ela não conseguia comer, ele preparava pequenas porções de coisas diferentes até encontrar algo que ela aceitasse. Roberto, você não está arrependido de ter se casado comigo? Ela perguntou em um dos dias mais difíceis. Marina, posso ser brutalmente honesto? Pode. Existe uma diferença entre a Marina que eu namorei e a Marina que eu me casei. A Marina que eu namorei sempre tentava ser perfeita, sempre quis resolver os problemas de todo mundo, sempre escondeu suas fraquezas de mim. Marina sentiu o coração apertar. Isso é ruim? A Marina com quem eu me casei me permitiu vê-la vulnerável, me deixou cuidar dela, me mostrou que confia em mim completamente. E eu prefiro muito mais essa versão. Mesmo eu sendo irritada e chorona, especialmente você sendo humana e real. Uma manhã, 3 semanas após a cirurgia, Marina acordou sentindo-se significativamente melhor. Era a primeira vez em semanas que não sentia dor constante. Roberto, acho que estou pronta para começar a quimioterapia. Tem certeza? Estou. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminaremos. Eles ligaram para o médico e marcaram a primeira sessão para a semana seguinte. Dona Conceição havia voltado para sua casa, mas continuava visitando todos os dias. Dona Eulália também se tornou presença constante, sempre trazendo alguma comida especial. No dia da primeira quimioterapia, Roberto, Dona Conceição e Dona Eulália acompanharam Marina até o hospital. O setor de oncologia era diferente do resto do hospital, com decoração mais alegre e poltronas confortáveis, onde os pacientes recebiam o tratamento. Marina Santos, uma enfermeira chamou. A enfermeira era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos curtos, sorriso caloroso. Seu nome era Lúcia, e ela explicou todo o processo para Marina e Roberto. É normal sentir um pouco de ansiedade na primeira sessão, mas vocês vão ver que não é tão assustador quanto parece. Marina se acomodou em uma poltrona reclinável e Roberto se sentou em uma cadeira ao lado. O tratamento duraria algumas horas, então ele havia trazido livros e jogos para ajudar a passar o tempo. Como você está se sentindo? Roberto perguntou quando a medicação começou a ser aplicada. Estranhamente tranquila. Acho que é alívio de finalmente estar fazendo alguma coisa ativa contra a doença. É a sensação de estar lutando em vez de apenas esperando? Exatamente. Durante as horas de tratamento, eles conversaram sobre planos futuros, sobre a casa, sobre a lua de mel que fariam quando tudo terminasse. Roberto contou histórias engraçadas do trabalho. Marina relembrou momentos divertidos da época de solteira. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você já pensou em como seria nossa vida se nada disso tivesse acontecido? Penso. Mas sabe o que eu penso principalmente? O quê? Que talvez a gente não tivesse descoberto tão rapidamente o quanto somos fortes juntos. Às vezes, as dificuldades revelam coisas boas que só aparecem sob pressão.
Você acha que somos um casal mais forte por causa disso? Acho que descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos, e isso vai servir para qualquer desafio que aparece na nossa vida nos próximos 50 anos. Quando a primeira sessão terminou, Marina se sentia cansada, mas bem. Foi mais tranquilo do que eu esperava. As próximas sessões também vão ser. Enfermeira Lúcia garantiu. Vocês já criaram uma boa rotina aqui. Na segunda sessão, que aconteceu 2 semanas depois, Marina começou a sentir os primeiros efeitos colaterais. Ela passava mal no estômago e sentia-se extremamente cansada. É normal, Lúcia explicou. Geralmente os efeitos se acumulam ao longo das sessões, mas também temos medicações para amenizar o desconforto. Roberto havia aprendido a preparar chás específicos para o enjoo, comprava frutas que Marina conseguia comer mesmo sem apetite e inventava atividades que a distraíam quando ela se sentia mal. Roberto, você virou um enfermeiro, Dona Conceição comentou um dia, observando o filho cuidar de Marina. Aprendi por necessidade e descobri que tenho jeito para isso. Já pensou em mudar de carreira? Marina brincou. Já pensei, na verdade. Estar aqui no hospital com você me fez pensar em trabalhar na área de saúde. Sério? Depois que tudo isso terminar, talvez eu faça um curso de enfermagem ou técnico em radiologia. Quero trabalhar ajudando pessoas que estão passando pelo que a gente está passando. Marina ficou emocionada com a revelação. Isso seria incrível, Roberto. Você me inspirou. Ver como alguns profissionais fazem diferença na vida dos pacientes me fez querer ser uma dessas pessoas. Durante a terceira sessão de quimioterapia, Marina conheceu outros pacientes que se tornaram amigos especiais. Havia seu Joaquim, um senhor de 70 anos que fazia o tratamento sempre acompanhado da esposa de 50 anos de casamento. Havia Fernanda, uma jovem de 25 anos, que enfrentava a quimioterapia com um humor impressionante. Vocês são recém-casados, né? Fernanda perguntou, observando Roberto cuidar de Marina. 3 meses, Marina respondeu. Nossa, que teste de resistência para um casamento novo. Na verdade, está sendo o oposto, Roberto disse. Está sendo uma forma de descobrir o quanto a gente se ama. Vocês têm sorte um do outro, seu Joaquim comentou. Minha Dolores e eu passamos por coisa parecida há 10 anos. Foi quando descobrimos que éramos mesmo feitos um para o outro. E como foi a recuperação? Marina perguntou. Tranquila. Mas o mais importante foi descobrir que a gente tinha mais força juntos do que separados. Dolores respondeu. Conversar com outros pacientes e familiares fazia Marina se sentir menos sozinha. Ela percebia que cada pessoa lidava com a situação de forma diferente, mas que o apoio familiar era fundamental em todos os casos. Após a 4ª sessão, Marina começou a perder cabelo em quantidade significativa. Era algo que ela esperava, mas mesmo assim foi impactante quando aconteceu. Roberto, acho que chegou a hora de raspar o que sobrou, ela disse observando os fios que ficavam na escova. Quer que eu faça isso ou quer ir no salão? Prefiro que você faça, é mais íntimo. Roberto nunca havia cortado o cabelo de ninguém, mas comprou uma máquina e pesquisou tutoriais na internet. Na noite escolhida para o corte, Carmen também estava presente para apoio moral. Tenho certeza de que vou ficar horrível, Marina disse, sentada na cadeira da cozinha. Impossível. Você tem um rosto lindo. Vai ficar elegante. Carmen tentou tranquilizá-la. Roberto ligou a máquina e olhou para Marina através do espelho. Última chance de mudar de ideia. Não. Vamos fazer isso. O processo durou apenas alguns minutos, mas foi emocionalmente intenso para todos os envolvidos. Quando Roberto terminou, Marina olhou para o espelho e viu uma pessoa diferente olhando de volta. Como você está se sentindo? Carmen perguntou. Estranha, mas também liberta. Como se tivesse me livrado de algo que estava me pesando. Roberto beijou a cabeça careca da esposa. Você continua linda. Mesmo sem cabelo? Especialmente sem cabelo. Posso ver todo o seu rosto. Seus olhos parecem ainda maiores e mais bonitos. Marina sorriu, sentindo-se mais aceita e amada do que esperava. Agora vamos comprar umas echarpes e lenços bonitos, Carmen sugeriu.
Vai ser divertido criar looks diferentes. No dia seguinte, as três foram à cidade comprar acessórios. Marina experimentou diversos lenços coloridos, chapéus elegantes, echarpes de diferentes tecidos. Foi uma tarde divertida que a fez se sentir feminina, apesar da careca. Marina, você fica linda com qualquer cor, a vendedora comentou. Tem um rosto muito delicado. Obrigada. Estou aprendendo a me ver de uma forma diferente. É um processo, mas você vai descobrir que existem muitas formas de se sentir bonita. Conforme as sessões de quimioterapia avançavam, Marina desenvolveu uma rotina que a ajudava a lidar com os efeitos colaterais. Nos dias bons, ela tentava fazer atividades prazerosas. Nos dias ruins, simplesmente descansava sem se culpar por isso. Roberto também havia encontrado seu ritmo. Ele voltara a trabalhar meio período, mas mantinha a flexibilidade para acompanhar Marina às consultas. Dona Conceição e Dona Eulália haviam criado uma escala informal de cuidados, garantindo que Marina sempre tivesse companhia quando precisasse. Roberto, posso te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir? Marina disse numa noite deitados na cama. Pode falar qualquer coisa. Às vezes eu me sinto culpada por estar gostando de alguns aspectos dessa situação. Como assim? A atenção, o carinho, a forma como todo mundo está cuidando de mim. Eu sempre fui a pessoa que cuidava dos outros. Ser cuidada é uma experiência nova. E qual o problema nisso? Tenho medo de estar gostando demais e não querer voltar a ser independente. Roberto riu baixinho. Mari, você acha que alguém faria tudo isso por você se não te amasse muito? Não. Então aceita que você merece ser amada e cuidada. E quando você estiver bem, pode voltar a cuidar dos outros também. Uma coisa não exclui a outra. Você não acha que estou sendo egoísta? Acho que você está sendo humana. E é disso que eu me apaixonei. Na metade do tratamento quimioterápico, Marina fez exames de controle que mostraram excelente resposta ao tratamento. O tumor havia diminuído significativamente e os marcadores tumorais estavam quase normalizados. As notícias são excelentes, Dr. Henrique anunciou durante a consulta. Vocês estão no caminho certo. Isso significa que o tratamento está funcionando? Roberto perguntou. Significa que está funcionando melhor do que esperávamos. Marina está respondendo muito bem. E o que isso muda no plano de tratamento? Nada muda. Vamos continuar com o protocolo planejado. Mas é muito animador ver uma resposta tão positiva. Saindo da consulta, Marina e Roberto se abraçaram no corredor do hospital. Estamos conseguindo, ela sussurrou. Estamos. E juntos. Roberto, quando tudo isso terminar, eu quero renovar nossos votos de casamento. Por quê? Porque quando nos casamos, eu fiz aqueles votos sem saber realmente o que eles significavam. Agora eu sei. E o que eles significam? Que amar alguém não é estar junto apenas nos momentos felizes. É escolher estar junto principalmente nos momentos difíceis. Então vamos renovar os votos. E desta vez vamos para Paris de lua de mel. Prometido? Prometido. As últimas sessões de quimioterapia foram as mais difíceis fisicamente, mas as mais fáceis emocionalmente. Marina já sabia como seu corpo reagia. Roberto já tinha experiência em cuidar dela, e ambos podiam ver que estavam se aproximando do final do tratamento. Na última sessão, a enfermeira Lúcia preparou uma pequena celebração. Parabéns por chegarem até aqui. Vocês foram um dos casais mais inspiradores que já acompanhei. Obrigada por cuidar tão bem da gente, Marina respondeu. Foi um prazer, e tenho certeza de que vocês vão ter uma vida linda pela frente. Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Roberto disse. Claro. O que faz alguns casais se aproximarem durante um tratamento como esse e outros se afastarem? Na minha experiência, a diferença está em como eles encaram a situação. Os casais que veem a doença como um problema deles e não da outra pessoa, conseguem enfrentar juntos. Os que veem como problema individual de um deles acabam se afastando. Nós sempre vimos como nosso problema, Marina comentou, e isso fez toda a diferença. Após o término da quimioterapia,
Marina ainda precisaria fazer radioterapia por algumas semanas, mas já era o final do tratamento e as perspectivas eram muito positivas. A radioterapia era menos agressiva que a quimioterapia. Marina ia ao hospital todos os dias durante algumas semanas, mas o tratamento em si durava apenas alguns minutos. É quase como ir ao trabalho. Ela brincou com Roberto durante o trajeto para uma das sessões. Só que o resultado é muito melhor que qualquer trabalho. Roberto, posso te contar uma coisa? Sempre. Eu tenho um pouco de medo de terminar o tratamento. Por quê? Durante esses meses, nossa vida teve um propósito muito claro: me curar. Quando eu estiver curada, o que vamos fazer? Roberto pensou por alguns momentos. Vamos viver, Marina, simples assim. Vamos viajar, vamos sonhar com filhos, vamos discutir sobre que cor pintar a sala, vamos ter problemas bobos de casal normal. Você acha que vamos conseguir voltar a ser um casal normal? Não. Acho que vamos ser um casal muito melhor que normal. Vamos ser um casal que sabe que o tempo é precioso e que o amor é a coisa mais importante da vida. No último dia de radioterapia, Marina tocou o sino que ficava no setor de oncologia, tradição para quem terminava o tratamento. Roberto, Dona Conceição, Dona Eulália e Carmen estavam presentes para a pequena cerimônia. Marina Santos terminou seu tratamento, anunciou o técnico em radioterapia, e todos os funcionários do setor aplaudiram. Marina tocou o sino 3 vezes e fez um discurso improvisado. Quando comecei esse tratamento, eu tinha medo de muitas coisas. Medo de não conseguir ser forte, medo de decepcionar as pessoas que amo, medo de não sobreviver. Hoje eu toco esse sino não apenas porque terminei o tratamento, mas porque aprendi que a gente é muito mais forte do que imagina quando tem as pessoas certas ao lado. Todos choraram de emoção, inclusive alguns funcionários que haviam acompanhado o tratamento de Marina. Agora é só fazer acompanhamento, Dr. Henrique explicou durante a última consulta. Exames periódicos, mas tudo indica que você está curada. Curada de verdade? Marina perguntou. Curada de verdade. Pode fazer planos para o futuro sem reservas. Roberto e Marina se abraçaram com força, sentindo que finalmente podiam respirar completamente aliviados. 3 meses depois do fim do tratamento, eles finalmente fizeram a lua de mel em Paris. Marina estava com cabelos curtinhos crescendo, sentia-se forte e disposta. Roberto havia decidido mesmo mudar de carreira e estava estudando para prestar vestibular de enfermagem. Roberto, olha onde a gente está, Marina disse de pé diante da Torre Eiffel. Finalmente conseguimos. Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu nos últimos meses? Roberto refletiu seriamente antes de responder. Me arrependo de ter demorado para perceber que casamento de verdade só começa quando a gente para de tentar impressionar o outro e começa a cuidar um do outro. Eu me arrependo de ter tentado esconder a doença de você no dia do casamento. Por quê? Porque perdi tempo tentando te proteger quando poderia ter começado a enfrentar tudo com você desde o primeiro momento. Mas a gente aprendeu, Mari, e agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Naquela noite, jantando em um restaurante romântico em Montmartre, Roberto fez um pedido especial. Marina, eu sei que já somos casados, mas gostaria de te pedir em casamento novamente. Como assim? Da primeira vez eu te pedi em casamento quando éramos 2 pessoas que se amavam. Hoje eu quero te pedir em casamento, sendo 2 pessoas que sabem exatamente o que significa estar comprometidas uma com a outra. Roberto se ajoelhou ali mesmo, no meio do restaurante, tirando do bolso uma aliança nova. Marina Santos, você aceita continuar casada comigo pelo resto da nossa vida? Marina chorava e ria ao mesmo tempo. Aceito. 1000 vezes aceito. Os outros clientes do restaurante aplaudiram e o casal se beijou sob as luzes românticas de Paris, sabendo que haviam conquistado não apenas a cura de Marina, mas uma forma de amor que poucas pessoas conseguem descobrir. 6 meses depois, de volta ao Brasil, eles organizaram uma pequena cerimônia de renovação de votos, no mesmo local onde haviam se casado originalmente. Desta vez, porém, não havia ansiedade nem segredos. Hoje nós renovamos nossos votos com a certeza de que o amor verdadeiro não é sobre ter uma vida perfeita juntos,
disse Roberto em seu novo discurso. É sobre enfrentar as imperfeições da vida sempre unidos. Marina respondeu. Roberto, há 1 ano eu prometi te amar na saúde e na doença, sem saber o que isso realmente significava. Hoje eu renovo essa promessa sabendo exatamente o peso e a beleza de cada palavra. Padre Antônio, que oficializou a cerimônia novamente, comentou: raramente vejo um casal que cresceu tanto em tão pouco tempo. Vocês são prova de que os maiores desafios podem gerar os maiores presentes. Na festa que se seguiu, muito mais íntima que a primeira, Marina e Roberto dançaram a mesma música do casamento original. Mas desta vez cada palavra da canção tinha um significado muito mais profundo. Roberto, posso te contar um segredo? Sempre. Eu não trocaria nada que a gente viveu, nem mesmo a doença. Por quê? Porque foi ela que nos mostrou quem realmente somos juntos. E quem somos? Somos invencíveis. 1 ano depois da renovação dos votos, Marina engravidou. A gravidez foi acompanhada muito de perto pelos médicos, mas transcorreu sem complicações. Roberto se formou em enfermagem e conseguiu emprego no mesmo hospital onde Marina havia feito o tratamento. Roberto, você acha que nossos filhos vão saber que história incrível os pais deles viveram? Marina perguntou, acariciando a barriga de 6 meses. Acho que eles vão crescer vendo todos os dias como é um casamento de verdade. E quando forem maiores, vamos contar nossa história para eles. Que história vamos contar? Que o amor verdadeiro não é sobre encontrar uma pessoa perfeita para dividir uma vida perfeita. É sobre encontrar uma pessoa imperfeita, disposta a construir uma vida imperfeita, mas cheia de amor, juntos. Marina sorriu, lembrando-se de como estava aterrorizada naquele dia, há 2 anos, quando recebeu o diagnóstico que achava que destruiria sua vida. Em vez disso, aquela experiência havia revelado um tipo de amor e força que ela nem imaginava que existia. Roberto, obrigada. Por quê? Por ter me ensinado que as tempestades não vêm para destruir nossa vida, elas vêm para nos mostrar o quanto nosso love é forte. Roberto beijou a esposa e sentiu o bebê mexer na barriga dela. Essa criança vai ter os pais mais apaixonados do mundo. E vai saber desde pequena que o amor de verdade é aquele que não tem medo dos desafios. Quando o bebê nasceu, uma menina que recebeu o nome de Esperança, Marina segurou a filha nos braços e sussurrou: Filhinha, você nasceu da história de amor mais bonita do mundo. Uma história que começou com um casamento, passou por uma tempestade e se tornou ainda mais forte. Roberto, observando esposa e filha, pensou em como a vida havia lhes ensinado que, às vezes, é preciso quase perder algo para descobrir seu verdadeiro valor. Hoje, 5 anos depois daquele casamento interrompido por uma ligação inesperada, Marina e Roberto trabalham juntos no hospital, ajudando outros casais que enfrentam situações similares. Eles têm 2 filhos, uma casa cheia de amor e risos, e uma história que contam frequentemente para quem precisa de esperança. Roberto, você se lembra daquela noite no salão da igreja quando eu te contei sobre a doença? Como esquecer? Você disse que íamos enfrentar juntos. Na época, eu achei que você estava sendo otimista. E agora? Agora eu sei que você estava sendo realista. A gente pode enfrentar qualquer coisa juntos. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa mesmo. E assim, Marina e Roberto provaram que às vezes as maiores tempestades vêm não para destruir nossos sonhos, mas para nos ensinar que somos capazes de sonhos ainda maiores do que imaginávamos. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história de superação e amor verdadeiro? Conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e se você conhece alguma história parecida. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias incríveis como essa. Muito obrigado pela sua companhia.